Nessa aula veremos uma introdução a JS, ou seja, JavaScript. Vai ser uma introdução para aqueles que têm pouca ou nenhuma experiência com JavaScript e é, obviamente, só uma introdução mesmo. Tem muito conteúdo, não daria para cobrir todos os aspectos, todo o ecossistema JavaScript em apenas um vídeo curto desses. Então, antes de mais nada, deixa eu tirar o elefante no meio da sala. JavaScript não tem absolutamente nada a ver com Java. São linguagens diferentes, conceitos diferentes, bibliotecas diferentes, ou seja, um ecossistema inteiro completamente diferente. Apenas o nome é semelhante, mas as semelhanças param por aí, todo o resto é bem diferente. JavaScript é uma poderosa linguagem que roda nativamente nos browsers, ou seja, nos navegadores. E a gente pode utilizar ela para melhorar a experiência de interação dos nossos usuários com as nossas páginas web. Por exemplo, a gente pode configurar observadores de eventos, ou seja, através de código, falar para o JavaScript observar um determinado elemento ou observar alguma coisa, um evento que pode acontecer, e quando esse evento acontecer, a gente escreve um código para o que a gente quer que aconteça no momento que aquele evento for disparado. Dando um exemplo um pouco mais tangível, um exemplo um pouco mais prático. Quando o usuário clica num botão, esse evento de clique é um evento JavaScript, ou seja, a gente fala escutar, né, listening, você vai ver muitos tutoriais usando esse termo listening, ou seja, ele está escutando, ou seja, é como se ele estivesse prestando atenção naquele evento, e assim que aquele evento for disparado, a gente faz alguma coisa. Pode ser um evento, pode ser o clique de um botão, né, o clique do mouse em um botão, pode ser simplesmente passar o cursor por cima de determinado elemento, ou ainda quando você tem um formulário e você está lá preenchendo os campos, vamos supor que seja um formulário de cadastro. E aí a gente tem lá os campos nome, e-mail, senha, sei lá, os campos que você precisa ter, e aí a gente tem um campo de e-mail, certo? Nesse campo de e-mail, quando a pessoa digita, a gente pode fazer uma requisição assíncrona, também conhecido como AJAX. Vamos supor, na hora que a pessoa saia do campo, isso já é um evento chamado blur, né? Ou ainda o focus, que é o contrário dele, quando a pessoa entra naquele campo ou toca no celular, né? Enfim, quando ela começa a interagir com um determinado campo. Esse é um evento chamado focus, quando ela sai do campo é chamado blur. Então, a gente pode configurar esse evento do blur, quando a pessoa sai do campo, para a gente fazer uma requisição assíncrona no servidor, no back-end, para verificar se aquele e-mail já está cadastrado e voltar em tempo real, né, sem precisar recarregar a página, sem nada, já mostrar para o usuário se aquele e-mail está ou não disponível para cadastro. Você provavelmente já viu esse comportamento em vários sites, em várias páginas, e é dessa forma que é feito, através de JavaScript e através de requisições assíncronas. Além desses poucos eventos que eu mencionei, existem mais outra infinidade de eventos que a gente pode utilizar, o que soma uma infinidade de possibilidades que a gente pode fazer utilizando o JavaScript. O JavaScript também pode ser utilizado no servidor, substituindo uma linguagem de back-end através do Node.js. Uma outra forma também de usar o JavaScript é para criar aplicações móveis, aplicações mobile, para iOS e para Android, utilizando, por exemplo, o React Native, que é provavelmente a biblioteca mais famosa de JavaScript para criar aplicações nativas. Como você pode ver, JavaScript é uma linguagem bastante poderosa e bastante flexível, e eu realmente recomendo que você dê atenção a ela. Lembrando que tanto o JavaScript puro quanto os seus frameworks como React, Angular, Vue, Ember e tantos outros que existem, podem e devem ser utilizados com outros frameworks como o Rails, por exemplo. O suporte ao ecossistema JavaScript ficou ainda melhor depois do Rails 6, quando ele trouxe suporte nativo ao Webpack, ou seja, você cria uma aplicação Rails nova, sem nada lá dentro, você acabou de criar a aplicação, ele já tem o Webpack configurado, e com apenas mais um comando extra você pode configurar tanto o React, quanto o Angular, quanto o Vue, e também outros frameworks como Stylus, por exemplo, e tem mais alguns outros que eu não lembro de cabeça que ele suporta, mas o fato é que ele já vem preparado para dar suporte a todo esse ecossistema JavaScript, e isso é um passo muito legal por parte do time do Rails. Apesar de JavaScript não ser o foco principal desse curso, afinal daria um curso completo somente sobre JavaScript, ou ainda outro curso completo só sobre React, React Native, são coisas bastante complexas e profundas que necessitariam de um outro curso completo. Ainda assim, eu gravei essa aula de introdução a JavaScript, afinal, é bastante importante que você saiba como utilizar, ou pelo menos tenha uma ideia básica do que é, de como funciona, que tipo de problema resolve, porque é bastante popular em páginas web, e você provavelmente vai ver isso quando você estiver desenvolvendo suas páginas, ou trabalhando em algum projeto para alguma empresa. Então, para não ficar muito na teoria, eu preparei um projeto aqui, chamado Artigo Matrix. Na verdade, não é nenhum projeto, é só uma página, só um artigo, na verdade, né? Eu estilizei
essa página, olha só, vou abrir aqui no navegador, é um artigo basicamente falando do filme The Matrix, que é o meu filme favorito, e eu copiei esses dois trechos aqui, são os dois primeiros parágrafos da Wikipedia. Eu fui lá, copiei e colei aqui, tá joia? Isso aqui é basicamente uma página com HTML e CSS, na verdade deixa eu abrir aqui no meu editor. Estou usando Visual Code, VS Code. Você pode utilizar qual editor você quiser. Vou arrastar aqui o projeto todo. E aqui a gente tem uma página HTML, tá? Importando esse CSS. E basicamente é isso. E também tem o arquivo de style.css, que é essa estilização que você está vendo na tela aqui, tá? Para a gente poder brincar com essa página, eu criei esse Dark Theme, ou seja, um tema escuro para nossa página, tá? E toda vez que o nosso body tiver essa classe Dark, ele vai receber outros estilos de CSS, só para que ele fique com um tema escuro, obviamente. E aí a gente vai ter esse botão que por enquanto não faz nada, a gente vai configurar através de JavaScript para que quando a gente clique nesse botão, o body receba essa classe Dark e toda ela seja estilizado com um tema escuro. Então, deixa eu abrir um nosso DevTools aqui do Google Chrome, e eu vou manualmente adicionar, deixa eu colocar essa barrinha aqui pro lado direito, eu vou manualmente adicionar aqui uma classe Dark e pronto, o nosso tema já está todo escuro, tá? Eu mudei o fundo, tanto aqui de trás quanto do nosso main, e também mudei o estilo, opa, eu tirei aqui, deixa eu voltar, Dark. E também do botão, né? Então, quando a gente tem... Deixa eu mudar aqui, por exemplo, sem o Dark. Esse cinza é um pouco mais fraquinho, a cor do texto aqui do botão é um preto, quando a gente muda para o modo escuro eles ficam brancos ou cinza. Enfim, basicamente é isso, é bem simples esse layout, tanto é que eu já deixei preparado aqui para a gente não perder tempo com isso. Então vamos partir para a parte de JavaScript, ou seja, adicionar um comportamento para que a gente clique no botão e tudo isso aqui fique no modo escuro, tá? Vou recarregar a página para voltar para o modo padrão e vou... deixa eu abrir aqui, na verdade, olha só, eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. Deixa eu voltar aqui, eu vou mudar um pouco a largura dessa página. E vou voltar o meu Chrome DevTools aqui para baixo. Eu vou deixar tudo isso daqui em tela cheia. E agora eu vou colocar o meu editor na mesma tela aqui do navegador. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Beleza. Vou aumentar aqui, porque a gente vai usar um pouco desse console. Esse console aqui nada mais é do que um console JavaScript, tá? Então aqui a gente consegue ver os elementos, o CSS, enquanto que nessa segunda aba aqui a gente consegue brincar um pouco com o JavaScript. Aqui no nosso index, eu vou começar, na verdade aqui no final, exatamente antes de fechar o body, que tá faltando uma tag, fechar a tag direitinho ali, a gente poderia criar um script dessa forma aqui, tá? E adicionar nosso código JavaScript aqui, tá? Só que isso não é muito correto, o ideal é a gente criar um outro arquivo. Então deixa eu só mostrar que funciona. Eu vou adicionar um alert aqui chamado olá, com um ponto e vírgula no final. Então o que eu estou fazendo aqui é chamando uma função chamada alert, que mostra aquela caixinha de diálogo com texto escrito, e passando uma string, ou seja, um texto. Deixa eu salvar esse arquivo e recarregar minha página, e beleza, ele já mostra pra gente aqui o alert, legal? Agora eu vou apagar tudo isso aqui, agora eu vou recortar e vou colar no nosso arquivo JavaScript. Então eu vou criar uma pasta nova aqui chamada JS, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado app.js e vou colar o nosso alert. Só que antes de mais nada a gente precisa referenciar o JavaScript lá no arquivo HTML. Então para isso a gente simplesmente utiliza um script source. É quase igual ao que a gente fez antes, só que agora tem esse atributo src de source. E aí eu coloco aqui js, que é a pasta, app.js e teoricamente tudo vai continuar funcionando e de fato continua. Então vamos lá novamente no nosso arquivo JS e eu vou colocar aqui algumas outras coisas. Eu vou começar mostrando o console.log, que é uma forma meio primitiva de fazer debugging, ou seja, de depurar nossa aplicação e entender o que está acontecendo, mas funciona. Tem outras formas melhores, o próprio VS Code que a gente está usando aqui tem suporte nativo a debugging, que é muito melhor do que ficar fazendo console.log, mas para esse vídeo aqui eu vou me focar somente, eu vou simplificar e focar somente no console.log. Então vamos lá, eu vou escrever uma mensagem aqui, por exemplo, primeira mensagem no console, vou salvar, recarregar a página e pronto, ele está mostrando aqui no console. Nada mudou na página, isso aqui a gente usa simplesmente para
quando a gente está desenvolvendo. Ou seja, para o usuário final, isso aqui não faz a menor diferença. E eu poderia extrair isso daqui para uma variável. Então vamos colocar uma variável aqui em cima. Variáveis a gente pode criar tanto com let ou com const. Tá? Const é uma constante, ou seja, algo que não vai mudar. E let, obviamente, algo que vai mudar. Certo? Então eu vou usar... E detalhe, sempre que a gente puder, a gente deve usar o const. Ele é mais eficiente e acaba que é mais garantido que a gente não muda uma coisa que não deveria mudar. Então, sempre que você puder, use uma const. E a gente precisa dar um nome para essa variável. Então eu vou colocar aqui algo como tipo texto, tá? E vou mover essa string para lá, ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula no final. E o texto. Na verdade, o JavaScript tem umas exceções, tem hora que você não precisa de ponto e vírgula, mas... Tem duas recomendações. Uma, se você não souber, coloca, porque não faz mal. Segundo, vá atrás, começa a pesquisar um pouco onde você não precisa colocar ponto e vírgula, porque é interessante também. Vou salvar meu arquivo e recarregar a página. Legal, continua funcionando. A gente poderia fazer concatenação de strings. E aí a gente, em vez de usar aspas, a gente coloca crase. Dessa forma aqui. E agora, nesse momento, eu consigo passar uma variável para ele fazer concatenação de strings. Então, por exemplo, vamos escrever assim... resultado do cálculo, e aí eu coloco 2 pontos e passo uma variável chamada resultado, que a gente não tem ainda, e eu vou criar essa variável com o let agora, porque esse resultado poderia variar, por exemplo. Se não for mudar, a gente poderia deixar const mesmo, mas só para fazer de uma forma diferente aqui. Eu vou fazer resultado é igual a 1 mais 4. Opa, falta um espaço. Então ele vai realizar essa soma, né? São 2 integers, então ele vai realizar essa soma, vai atribuir o resultado dessa equação, dessa soma, para a variável resultado, e a gente vai exibir lá no console esse valor. Então vamos recarregar a página, e beleza, resultado do cálculo 5, obviamente. A gente também poderia ter outros tipos, como por exemplo, float, né? Que seria integers com ponto flutuante, ou seja, valores decimais. Então 1.5 mais 4 vai retornar 5.5. A gente poderia ter booleano, então, por exemplo, true ou falso, né? Então, se o resultado for igual a true, a gente poderia fazer assim, ó. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Resultado, e aí aqui, sei lá, poderia passar assim, retornou verdadeiro, e aqui o contrário, né? Retornou falso. Alguma coisa assim, tá? Quando eu recarrego minha página, ele mostra verdadeiro. Se aqui fosse falso, ele vai mostrar falso, beleza? A gente também poderia ter um array, então valores 1, 2, 3. Se eu simplesmente copiar o resultado aqui, ele vai mostrar o array ali pra gente. Eu também poderia passar um map e fazer alguma coisa desse tipo aqui. Uma variável que eu vou chamar de i e duplicar o valor de cada uma dessas variáveis. Então 1, 2, 3 vira 2, 4 e 6, beleza? Eu também poderia ter aqui um objeto, que para quem vem do mundo Ruby ou ainda de outras linguagens é basicamente um hash. Que se comporta exatamente da mesma maneira. Então vamos supor que eu teria aqui nome, vamos chamar essa variável de pessoa, eu teria nome, então eu vou chamar de Lucas, na verdade eu vou chamar aqui de first name e a segunda de last name, tá? E aí aqui a gente poderia fazer, sei lá, alguma coisa tipo pessoa.firstname. Vamos colocar de novo aqui, fazer uma concatenação, né? Então eu tenho aqui a primeira parte, que é o first name. Eu vou, sei lá, vou colocar uma setinha e vou fazer pessoa.lastname. Ficou meio bobo isso aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza? Lucas, setinha, last name. Bom, isso aqui foi uma introdução a variáveis e aos tipos que existem no JavaScript. Agora eu vou apagar tudo isso daqui e vamos finalmente criar, vamos adicionar o comportamento ao nosso botão, né? Esse alterar tema aqui.